Olá pessoal, estava falando sobre a transformação da distância plana em plano UTM, a distância topográfica, através da redução a um elipsoide, depois cálculo da transformada. Agora vamos calcular o azimuth plano. O objetivo aqui, o nosso problema é direto, então preciso do azimuth de 1 para 2, que é esse azimuth plano aqui, ó, T1, 2. Através dele a gente pode calcular a coordenada, o TM do ponto 2. Eu tenho o azimuth para Ré, que é T1, 0, e tenho o ângulo de Ré em 0, Vant em 2, que é esse ângulo alfa aqui. Então, para achar esse azimuth aqui, eu vou pegar esse ângulo mais esse, alfa. Você vai ver que vai dar uma volta e ainda mais esse pedaço. Está duplicado, tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer? Para achar esse azimuth de 1 para 2, que é esse pedaço aqui, eu vou pegar este mais esse menos 360, que eu vou tirar uma circunferência. Isso vai sobrar esse pedaço aqui. Mas eu vou ter que somar nesse pedaço aqui, para a gente gerar o azimuth plano, esse vão entre a transformada e a linha plana, que é a redução angular, de 1 para 2. E nesse caso aqui, como está duplicado, ó, eu vou ter que subtrair a redução angular de 1 para 0. Então, o azimuth T1, 2 vai ser T1, 0 mais alfa, mais redução angular de 1 para 2, menos redução angular de 1 para 0. E para cada situação dessa eu tenho que fazer essa análise, mas em tese sempre vou somar alfa mais o azimuth para Ré e tirar 360. Somar a convergência que eu preciso e subtrair a convergência que eu preciso. Aí dessa forma eu tenho aqui as equações. Então, para o azimuth plano de 1 para 2 vai ser, no caso A lá, que é o primeiro caso, vai ser o azimuth de 1 para 0, que é a Ré, menos a redução angular, mais o alfa, mais a redução angular menos 360. E dessa forma eu tenho um azimuth plano. Então sempre a gente vai ter que calcular esse azimuth plano, UTM, plano UTM, para poder chegar no cálculo do azimuth, para poder fazer o problema direto. Para isso a gente ainda não tinha visto como calcular essa redução angular, que é dado por essa equação. Então, para calcular a redução angular, eu vou usar essa equação. A redução angular de um ponto para o outro vai ser 6,8755 vezes a variação de n, que é a diferença de n2 menos n1, no caso de 1 para 2, vezes 10 a menos 8, vezes 2 vezes E'1, que é coordenada é 1 menos 500, coordenada UTM, que eu tenho é 1. Tá vendo que aqui não tem módulo, então eu vou considerar o sinal, jogo de sinal, tá? Aqui é 2, linha, que vai ser coordenada é 2 menos 500 mil, no caso da UTM. E aí o 18, que é o coeficiente em função da latitude que a gente já tinha visto da forma anteriormente, o cálculo do K. Então esse 18 é o mesmo 18. Então aqui eu calculo a redução angular, usando esse elemento. Para quê? Para poder obter redução angular aqui, esse valor aqui, para a gente poder calcular o azimuth plano UTM. Um outro elemento aqui que a gente pode observar, o que é a redução angular? A redução angular é o ângulo formado entre a linha plana UTM, que seria a reta entre o ponto 1 e 0, na UTM, e a transformada da linha geodésica, que é essa curvatura, sempre voltada para o meridiano central. O meridiano central de cá é a curvatura voltada para o meridiano central. E essa diferença aqui é a que a gente chama de redução angular, de 1 para 2, de 1 para 0. Tá? Esse é o elemento que a gente vai calcular com aquela equação. Aqui eu tenho um exemplo do cálculo da redução angular para ser calculado no exercício. Então eu vou usar aquela equação. Eu vou aplicar os dados de 1 para 2, então vou pegar, subtrair, achar o E'1, E'2 e o ΔN e aplicar na equação. O 18 eu já tenho aqui, já está informado, para obter. Então vocês vão fazer isso aí como exercício, substituindo na equação esses elementos.
tá? Você precisa calcular isso, isso e isso com as coordenadas e substituir na equação. Outro fator importante que a gente pode levar em consideração a redução angular é que é um número bem pequeno, normalmente menor do que 1 segundo, em distâncias menores do que 1000 metros. Então, muitas das vezes, a gente pode até desconsiderar esse valor do cálculo dele. Primeiro, por exemplo, se a gente for considerar a medida do ângulo alfa, uma estação total de 5 segundos. Então, é insignificante calcular a redução, que vai dar menos de 1 segundo, se a gente já tem um erro em função da medida do ângulo, que da casa de 5 segundos. Então, isso fica a critério, principalmente em distâncias pequenas, quando o transporte coordenado é menor que 1000 metros, porque esse valor vai ser muito pequeno. Então pode ser às vezes desconsiderado, vai depender. Agora em linhas de, maiores, retas maiores, aí é interessante calcular. Isso tudo foi tratando do problema direto, que eu queria achar a coordenada do ponto 2. Tá? Isso é o problema direto. Eu tenho a coordenada de um ponto, o ângulo, o azimuth, quero achar a coordenada enquanto o azimuth. Isso é o problema direto. Agora a gente vai tratar do problema inverso da UTM. O que é o problema inverso? Eu tenho as coordenadas de um ponto, a coordenada do outro ponto e quero calcular a distância, distância geodésica, azimuths planos, reduções angulares e azimuth geodésico. Então eu preciso de calcular esses elementos. Então aqui a calcular a distância geodésica, ela vai ser com base na Pitágoras, se ela for até menor que 50 km, porque a gente considera que a distância plano TM é igual à própria transformada da geodésica. Então, a partir da transformada geodésica, eu divido pelo K e eu acho a distância geodésica. Então, isso é um elemento que a gente já sabe. Como eu vou calcular essa plana UTM, que vai ser igual à transformada, até 50 km, vai ser raiz de ΔN ao quadrado Pitágoras, ΔE ao quadrado. Então, eu faço a diferença das duas coordenadas, elevo ao quadrado, tiro a raiz e eu tenho a distância plana UTM, que se for menor que 50 km é própria transformada. A partir daí eu divido ela pelo fator de escala da reta, então eu preciso calcular o fator K e achar a distância geodésica. Então, para calcular um exemplo aqui, então esse exemplo vocês vão também fazer, eu vou usar aquela equação ali para poder achar essa distância geodésica. Então eu vou calcular ΔE, que é a diferença entre 2 menos o 1, elevar ao quadrado, N2 menos N1, elevar ao quadrado, tira a raiz. Eu tenho a distância transformada. Aí, através do K, eu calculo o fator de escala, em função do 18. Posso usar esse elemento 18. Calculo para os dois pontos e tiro a média, acho cada linha, cada reta. Divido essa distância por esse K, eu acho a distância geodésica. Isso é o cálculo para achar a distância geodésica. O K, eu posso calcular o K para um ponto, depois para o segundo ponto, e somar os dois e dividir por 2, que eu tenho cada linha. Ou eu posso usar direto essa equação, que eu já tinha mostrado anteriormente, onde eu vou achar o valor do K em função do cada linha, que é em função das coordenadas dos dois pontos. Já mostrei essa equação anteriormente. Pode ser usada essa ou pode ser calculada entre o ponto 1 e o ponto 2 e tirar a média do K. Já o cálculo do azimuth plano também é baseado na trigonometria plana, porque é o próprio tema da trigonometria. Então o azimuth, o rumo, que a gente pode chamar de telinha como rumo, vai ser arco tangente de ΔE sobre ΔN. Aí você vai considerar os sinais desse ΔE e ΔN para saber o quadrante para achar o azimuth. Então esse telinha aqui é só o rumo. Para achar o azimuth, a gente tem que fazer aquela análise de quadrante. Positivo, positivo, primeiro quadrante, telinha igual ao próprio azimuth. Segundo quadrante, o N é negativo e o X é positivo, vai ser segundo quadrante. 180 menos o telinha. Terceiro quadrante, 180 mais o telinha. No quarto quadrante, 360 menos o telinha. Então o princípio de cálculo do azimuth é igual. Acho o azimuth plano. O azimuth plano é o azimuth formado em relação à direção do norte de quadrícula, aqui, que é o meridiano central. Então esse é o norte de quadrícula. Então como é que a gente vai calcular o azimuth geodésico, que é o A01, A01? O azimuth geodésico é o azimuth formado entre a linha do meridiano.
Se a gente for observar, essa linha do meridiano, ela faz esse caminho, ó. Ela sai do polo norte e vem até o polo sul. Então, em relação ao meridiano central, a gente vai olhar essa curvatura, ó. O meridiano central ele sempre vai vir encontrando aqui, ó. Se o meridiano central está aqui, ele vai vir assim. Então, essa é a curvatura do meridiano, que vai ser a direção do norte geográfico, que vai dar o azimuth geodésico. Então, meridiano. Então, aqui a gente tem a projeção desse meridiano. Então, o azimuth plano TM é esse que vem até a linha reta. E o azimuth geodésico é o que seria em relação ao norte, seria partindo daqui, ou em relação ao sul, partindo daqui até encontrar a linha da transformada. Então, para achar esse elemento aqui, ó, eu vou ter que ter esse e vou ter que saber qual é essa diferença aqui, ó. Aí aparece um novo elemento, que é chamado de convergência meridiana plana. Essa convergência meridiana é a distância entre o norte quadrícula e o norte geodésico. Então, essa diferença aqui é chamada de convergência meridiana. Isso a gente vai calcular. Então, em função dessa convergência meridiana e da redução angular, eu vou achar o azimuth geodésico em relação ao sul ou em relação ao próprio norte. Isso é para achar o azimuth geodésico, que eu preciso também. Então, aqui eu tenho a equação, ó, achar o azimuth geodésico, vai ser T1 mais 180, porque ele está considerando em relação ao sul, menos a redução, menos a convergência meridiana. Então, no caso A, B, C e D, ali daquela figura. Então, A, B, C e D. C e D. Então, essas são as condições para a gente achar os azimuths. Então, sempre a gente está considerando esse 180 porque ele está em função do azimuth em relação ao sul. O que é a convergência meridiana? Então, a convergência meridiana é a diferença entre o norte verdadeiro ou norte geodésico e o norte de quadrícula, que é o norte da UTM. Então, essa diferença é chamada de convergência meridiana plana e vai nos dar um valor em termos de segundos entre os dois. Então, para calcular essa convergência meridiana aqui, a gente tem o norte quadrículo, que está paralelo ao meridiano central, e tem o norte geodésico, tá? Sempre voltado para o meridiano. Tem essa curvatura porque ele segue o meridiano. Então, essa diferença aqui é o que a gente chama de convergência meridiana plana, que é esse valor. Então, a gente vai calcular isso aí. Pode ser calculada com base nas coordenadas E e N e latitude e longitude. Então, tem duas formulações matemáticas para calcular. Convergência meridiana plana. Para calcular a convergência meridiana plana, eu tenho aqui a equação, ó, em função das coordenadas planas, tá? Então, em função das coordenadas planas, eu tenho essa equação. 12, 13, P ao cubo, C' 5, P a quinto. Então, seria essa equação aqui, ó, em função das coordenadas geográficas, né? Em função das coordenadas geográficas, eu uso essa equação. Em função, aqui eu tenho um exemplo de cálculo disso. Então, eu vou seguir essa equação, ó. Isso aqui vai dar em segundos de convergência meridiana. Vou achar o P, que é a diferença entre a longitude, que é dada entre o meridiano central e a longitude do ponto. Isso transformado em segundos, em módulo positivo. O 18 é seno de alfa, que é a latitude vezes 10 a quarta. O 12, o 13, vai ser essa equação toda. O C'5, toda essa equação. E o E', que é a excentricidade, primeira excentricidade, calculada, que a gente já está cansado de calcular. Aqui eu tenho o cálculo, então, daquele exemplo ali, ó, usando esses dados, calcular a convergência meridiana. Eu vou fazer primeiro o cálculo da diferença entre a convergência longitude e longitude meridiano central, converter isso para segundos, em módulo, né, positivo. Eu tenho esse valor em segundos. Depois eu acho o P, que é 0,01 vezes essa diferença, que acho isso aqui. Depois a excentricidade, primeira excentricidade, aqui ela tirou o quadrado, então eu tirei a raiz quadrada dele. Aqui eu tenho 12, calculando a equação eu acho esse valor. O 13, aplicando naquela equação, eu acho esse valor. E o C'5 eu acho esse valor. Aí eu vou substituir todos esses elementos na equação e vai me dar uma convergência meridiana de menos 1,795 segundos. Converto isso para grau, então 0
negativo. Então quer dizer que ela é meridiano central, tá? Leste do meridiano central, tá no sentido contrário, negativa, tá? Então sempre a gente considera o meridiano de referência o meridiano geográfico. Se ele está negativo, ele vai vir do meridiano geográfico para o meridiano de quadrícula. Então a referência é essa. Se a gente tivesse um azimuth plano de 120, o azimuth geográfico é esse valor negativo, então vai ser 120 menos esse pedaço. Usando a mesma convergência meridiana, mas usando as coordenadas UTM, que seriam aquela E e N. Eu uso essa outra equação. Então chega no mesmo valor, só que ela tem um problema. Eu preciso de achar uma latitude linha aproximada. Isso é um processo iterativo, onde eu acho o primeiro valor, depois eu vou achando o valor da longitude linha e vou substituindo até que o valor seja igual. Então se torna um processo iterativo. Isso demora muito mais. Então essa equação é mais complicada de usar do que a anterior, usando já a latitude. Então usar a convergência meridiana usando coordenadas UTM é mais complicado, porque você precisa de calcular essa etapa. Aqui eu vou tratar sobre outro assunto. Vou encerrar por aqui.